Nós ainda estamos trabalhando em alguns temas que nós estamos trabalhando desde o início do ano, né? Um deles, por exemplo, é o alagamento, né? Que é uma questão que nos preocupa muito e é uma promessa forte de campanha que nós, desde o primeiro dia, nós estamos trabalhando. O que a gente percebe nessa questão do alagamento foi um trabalho com obras grandes que nós fizemos, macro obras, como desassoreamento da vala da Curitiba, continuação da canalização da vala interna da Curitiba e outras valas Niterói, que nós estamos trabalhando, e Mato Grande. Mas também tem um trabalho feito nessa área aí, com as subprefeituras, que é um trabalho muito intenso, de limpeza de canalização, boca de lobo, recuperação de caixas de poço de visita que estavam quebradas por outras novas, limpeza. E agora, eu posso dizer assim que dentro desses 10 meses, pelos últimos acontecimentos de chuvas que tiveram agora aí, a gente já percebe uma grande melhoria, né? Eu não estou afirmando aqui que a gente tenha resolvido, mas eu estou aqui constatando que a mesma intensidade de chuva que acontecia o ano passado, esse ano tem acontecido até um pouquinho mais e não aconteceu nada de alagamento. Essa questão dos alagamentos é uma coisa que já me deixa um pouco mais tranquilo, mas não totalmente satisfeito, porque nós ainda não passamos pelo grande teste, que são aquelas chuvas de verão, que devem acontecer aí final de dezembro, início de janeiro, que daí sim são muito potencial de chuva em poucos minutos. A licitação continua em pé, a promessa de fazer a licitação, só que, como eu disse na campanha, vou repetir, nós precisamos fazer o plano de mobilidade, né, que é o que está sendo executado. Nós contratamos o plano de mobilidade e o plano de transporte. Então, essas duas peças técnicas são necessárias para nós poder fazer a licitação. Então, nós estamos em andamento com a contratação do plano de mobilidade. O contrato da Sogal encerra em outubro do ano que vem, ou seja, daqui a um ano ainda, né? Então, nesse ano, nós temos que aprontar o plano de mobilidade e depois montar o edital. Em relação à licitação propriamente dita, em estando pronto o plano de mobilidade, que é um requisito, vamos falar agora da licitação. Nós recebemos de herança do governo anterior um empreendimento chamado Aeromóvel, né? Esse empreendimento, na cabeça do governo anterior, ele funcionaria da seguinte maneira: a prefeitura constrói os 4,6 quilômetros com recursos da prefeitura, entrega para uma empresa que vai ser escolhida através de uma licitação, e essa empresa opera o sistema que é dado de presente para essa empresa. Junto com esse pacote de presente que é dado, que é a obra, é dado de presente também todo o sistema de transporte urbano de ônibus. Todo ele. E aí essa empresa passa a ser então a detentora da outorga do transporte de Canoas. Olha só como é que é a montagem que fizeram. A empresa que ganhar a licitação do aeromóvel recebe de presente a concessão dos ônibus. Esse é o pacote que foi montado. E com um detalhe ainda: se esse sistema der prejuízo, a prefeitura paga o prejuízo. Então essa é a montagem feita pelo governo anterior. O que nós estamos fazendo? Nós estamos montando o edital de licitação da operação do aeromóvel, que é condição sine qua non para a gente fazer a obra, porque se não aparecer nenhuma empresa que queira operar o sistema, nós não vamos fazer nem a obra, né? Então nós estamos montando o edital de operação, só que no nosso edital tem algumas mudanças. Por exemplo, a linha que vai ser construída não vai ser a prefeitura que vai pagar mais, vai ser o próprio operador. Então esse é um custo a mais que vai ter agora na operação. Então a prefeitura deixa de ter a obrigação do empréstimo de 272 milhões, ou melhor dizendo, a prefeitura vai tomar o empréstimo de 272, mas entrega para a operadora pagar o empréstimo. Então
desonera a prefeitura, tanto do que já foi pego, que são 63 milhões, como os dos próximos cento e tantos que tem que pegar ainda para completar os 272. E um outro detalhe, se der prejuízo ao sistema, não é mais a prefeitura que coloca o dinheiro, vai ser o próprio operador que ganhar a licitação. Ou seja, então, se houver aeromóvel em Canoas, vai ser por conta e risco de quem quiser operar. Eu não vejo como um sistema importante para Canoas, tem outras coisas muito mais importantes, como saúde, educação, enfim, uma infinidade de coisas aqui que eu poderia passar a tarde inteira dizendo antes de chegar no aeromóvel. Até porque o aeromóvel em si não resolve o problema de transporte de Canoas. Ele resolve o problema de transporte, se é que resolve, daquela linha ali, Guajuviras até Matias. Né? E mesmo assim dificultando a vida das pessoas, porque elas vão ter que pegar uma condução a mais. O morador do fundo do Guajuviras, se tiver que vir para o centro hoje, ele pega um ônibus e vem ao centro. Com o aeromóvel, ele vai ter que pegar um ônibus para ir até o aeromóvel para ir até a estação Matias, pegar o trem Zurb para vir até o centro, pegar 3 conduções. Hoje pega uma, futuramente vai pegar 3. Só para completar a questão da licitação. Bom, digamos que não apareça nenhum operador, então. Né? Se não aparecer nenhum operador, bom, daí nós vamos para a licitação normal. Então tem 2 licitações para o transporte de Canoas aí. Uma, licitar o aeromóvel, junto entra a licitação dos ônibus, né? Acontece a licitação dos ônibus junto. Não tendo aeromóvel, bom, fazemos só a licitação dos ônibus. A saúde, como vocês devem ter percebido, nós pegamos um quadro caótico aqui em Canoas, com 153 mil atendimentos em atraso, o hospital da Ubra sucateado, 2 andares totalmente sucateados, com equipamentos atirados lá nas salas. Fechados? Né? Fechados não, pior que isso, canibalizados. Ou seja, estragavam uma lâmpada de um outro equipamento, tiravam de um novo, colocavam lá e aquele ia sendo canibalizado. Então, o HPS também muito deteriorado. O Hospital Nossa Senhora das Graças, nem vou falar porque é da associação, mas também numa situação lastimável financeira. Então, a gente pegou um quadro muito, muito ruim. O que nós fizemos? Nós fizemos um mutirão de saúde intenso, zeramos toda aquela demanda dos 153 mil atendimentos, coisa que é inédita, né? Em 9 meses zeramos toda a demanda. Hoje nós temos, que é inédito, 100 especialidades hoje sem fila, 100 tipos de exames hoje que não tem fila, a pessoa vai lá e faz o exame na hora. E agora, ficamos desde o início do ano notificando a GAMP sobre o mau serviço que eles estavam prestando no HPS e no HU. Bom, o HU eles conseguiram resolver, minimamente, mas pelo menos satisfatoriamente o HU está trabalhando, tanto é que não tem tido muita reclamação. Mas o HPS ainda continua com essa deficiência. Então, diante desse quadro e diante de uma série de notificações, sentamos com a GAMP e chegamos num acordo que a melhor solução seria o GAMP se dedicar exclusivamente ao HU, para dar um atendimento melhor ainda do que está tendo hoje, e abre mão, então, do lote 1, que é HPS, a UPA Caçapava e Rio Branco. Para esse lote, que foi feita a licitação em dezembro do ano passado, nós estamos chamando o seguinte colocado, que é a ISEV, né? Que é uma empresa que também tem uma especialidade em cima de saúde. É uma empresa que foi a terceira colocada na licitação, o GAMP foi o segundo, né? O primeiro foi desclassificado, que foi o Cruz Vermelho. Então é uma empresa que está iniciando, vai iniciar agora a transição, está no HPS nas 2 UPAs, dentro de um conceito que nós vamos exigir algumas mudanças da maneira como a GAMP estava conduzindo. E se der tudo certo, tudo bem, continua, senão nós vamos fazer o mesmo procedimento, vamos tirar também. Né? Não foi nós que escolhemos essa empresa, é uma empresa que foi escolhida na licitação, então continuo com o pé atrás ainda com todas essas questões. Né? O delegado Ranolfo é uma pessoa com experiência nessa área, tem feito uma administração muito eficiente, né? Então essa questão agora com a chegada das caminhonetes, agora eu acho que nós vamos ter, já melhorou bastante, os índices caíram desde o início, quando nós assumimos para agora, caíram bastante, índice de roubo, de assalto, de morte,
né? E eu acredito agora que com a entrada dessas 35 viaturas que chegam agora, eu acho que para o mês de novembro, por aí, e com um policiamento ostensivo na cidade, com caminhonetes paradas nas esquinas, rodando pela cidade, a gente vai melhorar ainda mais esse índice. Eu tenho certeza que Canoas vai servir como exemplo. Além do que, nós estamos também para receber uma verba agora para o cercamento eletrônico, também que é uma coisa que nós deveremos implantar aí início do ano que vem, que também ajuda muito porque identifica o veículo que é roubado, furtado, etc. e tal. Nós, em primeiro lugar, nós priorizamos aqui o salário do funcionário. Isso foi uma questão de promessa e nós priorizamos o salário. Atrasamos alguns pagamentos de fornecedores, etc. e tal. Alguns fornecedores nós estamos negociando pagamento com dação de terrenos que nós não precisamos do município, então vamos pagar dívida com terreno, então a gente está fazendo uma ginástica nesse sentido. Nós estamos também programando o lançamento de 2 empreendimentos de loteamentos industriais, que é a ampliação do Jorge Lerner, que nós vamos triplicar a área do Jorge Lerner, e a venda desses terrenos é para nós construir o centro administrativo, que é para a gente se livrar do aluguel, que hoje nós gastamos 600 mil de aluguel por mês. Então nós vamos construir o centro administrativo com o recurso da venda desses lotes. No custeio, nós reduzimos a contratação de CCs, estamos diminuindo algumas despesas que nós achamos que não são adequadas, como por exemplo, pagamento de licença-prêmio em dinheiro, né? Nós vamos continuar pagando a licença-prêmio para o funcionário público, mas o pagamento da licença-prêmio em dinheiro é algo ilegal, que o Tribunal de Contas já apontou à Câmara de Vereadores, então nós também estamos nos adaptando à legislação. Em compensação, o funcionalismo vai ter o seu pagamento em dia, reajuste em dia, 13º em dia, né? Nós estamos fazendo isso para precaver exatamente de não acontecer em Canoas o que está acontecendo com outros municípios, como Porto Alegre, Governo do Estado e outros municípios que estão atrasando o pagamento.